Prolabore para microempreendedor individual. Prolabore para MEI. Essa é uma dúvida frequente. O MEI precisa tirar Prolabore ou não? Ele é obrigado a fazer a retirada de Prolabore ou não? Eu tenho aqui uma consulta feita à Receita Federal e o auditor fiscal respondeu exatamente sobre esse assunto. E essa consulta é fresquinha, porque ela é de agora, do dia 4 de setembro de 2024. Então, fica comigo, você que é MEI, você também que não é MEI, para entender sobre o que é o Prolabore, se você está obrigado ou não a tirar o Prolabore. E, além disso, aquela parte que eu distribuo lá tributável no meu imposto de renda, eu tenho que fazer complementação de INSS sobre aquele valor? Fica comigo nesse vídeo. Eu sou Viviane Pinheiro, sou contadora do canal Acesso Contabilidade. Se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreve aí, ativa o sininho de notificação para que você receba em primeira mão os conteúdos que nós postamos diariamente aqui no canal sobre as mais diversas dúvidas. Também peço aí que você compartilhe esse vídeo, porque isso ajuda muito no crescimento do canal e ajuda também as pessoas que têm dúvidas sobre esse assunto, principalmente quando a gente fala sobre microempreendedor individual. Eu vou deixar aqui abaixo desse vídeo a consulta feita pela Receita Federal para que você possa ler ela passo a passo, tá? Mas basicamente o que tem nessa consulta aqui? Nós, enquanto contribuintes, podemos fazer consultas à Receita Federal e a Receita Federal, através dos seus auditores, vai responder ali as consultas de acordo com a legislação. Então, essa é a dúvida de um microempreendedor individual que mandou lá para a Receita Federal perguntando se ele é obrigado a fazer a retirada de Prolabore. E, além disso, se ele for obrigado a fazer a retirada de Prolabore, tem um valor mínimo de retirada? Se ele quiser retirar além desse valor, ele pode? Então, são questionamentos que ele levantou aqui. E essa resposta do auditor aqui, que é a 251 do COCIT, eu vou deixar ela aqui embaixo no vídeo para você consultar ela na íntegra, tá? Mas eu vou ao resumo aqui do que a Receita Federal respondeu com relação aos questionamentos. E aí, quando ele pergunta a respeito do Prolabore, se ele é obrigado a tirar, se tem um valor mínimo e tal, a Receita Federal vai respondendo passo a passo. Então, eu vou lá na conclusão da Receita Federal. Aí ela diz assim, ó, isso é importantíssimo para você que é MEI e tem dúvida com relação a isso. Formalmente, não há na legislação tributária a regência do MEI dispositivo que obrigue a retirada de Prolabore ou que estipule um valor pré-determinado dessa parcela. Ou seja, o MEI pode ou não fazer a retirada de Prolabore, se ele assim desejar. Depois, a definição do montante de Prolabore que deverá ser pago em favor do titular do MEI é decisão dele, observando o critério da razoabilidade. Por que eu preciso observar esse critério da razoabilidade? Porque, por exemplo, eu não posso distribuir de Prolabore 100 mil reais quando o MEI fatura somente 81 no ano. Então, eu preciso ter a razoabilidade, sem contar que o MEI, para exercer a atividade dele, tem as despesas ali que ele paga ali as despesas que ele precisa para exercer a atividade. Então, eu preciso ter esse cuidado também. Depois, o pagamento do Prolabore não influencia o valor pago ou distribuído com isenção do imposto de renda, que é apurado na forma do artigo 1º da Lei Complementar 123 de 2006, que é a Lei do Simples Nacional, tá? Cuja base de cálculo é a receita bruta. Ou seja, quem não tem escrituração contábil, já que o MEI não é obrigado a ter escrituração contábil, lá na legislação do Simples Nacional vai dizer que parte do seu lucro é isento de imposto. Parte daquele faturamento que você teve ali, suponhamos que você faturou os 81 mil no ano, parte desse faturamento é isento. Então, a Receita está dizendo que a regra continua igual, aquela parte continua isenta, você continua tirando, exceto se você mantém a escrituração contábil. Por quê? Embora o MEI não seja obrigado a ter contador, se o MEI tem contador e faz a escrituração contábil, ele pode distribuir 100% do lucro isento.
Porque lá na legislação vai estipular um valor. Se você for comércio, 8% do valor total é isento. Se você for serviço, 32% do seu faturamento bruto é isento. Fora esses percentuais, eu vou tributar o restante. Então, é vantajoso quando você está aí faturando 60, 70, 80 mil, é vantajoso você fazer pela escrituração contábil, que vai evidenciar o lucro real e vai mandar toda a parte isenta de lucro ali e não vai ter nada a ser tributado de acordo com a escrituração contábil. Então, ele está dizendo que mesmo que você retire o Prolabore, na hora de fazer o cálculo de isenção, você vai considerar o valor bruto da receita, normalmente. Depois, a contribuição previdenciária devida pelo MEI como segurado, previsto na legislação de regência, é apurada com base em alíquota incidente sobre o limite mínimo mensal do salário de contribuição em valor fixo. O que ele está dizendo aqui? O fisco foi questionado se, por exemplo, eu calculei lá meus 32% de isenção e ainda sobrou aqui 40 mil tributável. Sobre esses 40 mil, eu tenho que fazer o recolhimento complementar aqui do INSS também? A Receita Federal está dizendo que não, que esse INSS ele é sobre o salário mínimo e já é recolhido na guiazinha do DAS lá, ó. E ele diz ainda assim, ó, na mesma oportunidade, na mesma guia de recolhimento dos demais tributos destinados a outros entes da federação, que independe do valor de retirada de prolabore e não há na legislação que rege a tributação do MEI previsão para que haja incidência da contribuição previdenciária sobre qualquer valor pago ou distribuído, seja esse valor isento do imposto de renda ou não. Ou seja, você, enquanto MEI, não precisa fazer um complemento desse valor caso você tenha uma parte aí tributável. Então, assim, essa consulta é super interessante porque é uma dúvida de muitos microempreendedores referentes à Prolabore. Então, o que se conclui aqui? Que você não é obrigado a fazer retirada, que não tem um valor mínimo de retirada e que você não precisa complementar. Suponhamos que você resolva tirar 2 salários mínimos de prolabore, você não tem que complementar o INSS, porque ele já está estipulado dentro da sua guia de DAS-MEI. Vou deixar a consulta aqui embaixo para você consultar ela na íntegra completa. Se você tem dúvida, precisa de ajuda com relação ao seu MEI, vou deixar também o nosso contato aqui, entre em contato conosco.